Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, domingo, 28 do mês 6 do ano 2020. Estamos, nesta manhã, iniciando a nossa grande escola dominical. Aos irmãos que estão nos seus lares, nós convidamos nesse momento para que venham ficar em pé para que nós possamos fazer a leitura da Bíblia Sagrada, baseado no texto que está sendo o tema da lição deste domingo. É a última lição, a lição de número 13, e o tema é a batalha espiritual e as armas do crente. Batalha espiritual e as armas do crente. A última lição do trimestre. No próximo domingo estaremos ministrando a lição de número 1 do terceiro trimestre. Então vamos começar aqui com o textuário que diz assim: o textuário: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, versículo 11. A verdade aplicada diz o seguinte: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Quer dizer, o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente na batalha espiritual. A leitura em classe está em Efésios capítulo 6, do versículo 11, né? Versículo 10 até o versículo 11. Leitura em classe, do 10 ao versículo 20, perdão. Diz assim, versículo 10: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E o versículo 11 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas, das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com a confiança para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar, né? Esse texto nos exorta para que nós venhamos
estarmos revestidos com a armadura de Deus. Revestidos com a armadura de Deus. Então vamos estudar nessa lição esse tema tão importante. O último desse trimestre, e que foi todo o trimestre baseado na carta de Paulo aos Efésios. Revesti-vos de toda a armadura, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Que vem ser revestimento, né? Revestimento é a pessoa, principalmente, ter na questão o cuidado dobrado em estar procurando preservar a sua vida perante Deus, na presença de Deus, para que possa ter dele a graça e a força para vencer todas as tentações que vir sobre nós. O uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Ou seja, essa armadura assegura a nossa vitória no campo da batalha espiritual. Tópicos dessa lição. O 1 fala: preparo espiritual do crente para a batalha. Primeiramente, vem a questão do preparo. O soldado, quando ele vai se preparar, então ele toma toda a sua armadura. Ele não vai somente com a sua aparência ou com o seu uniforme, para demonstrar que é um soldado. Mas ele, para enfrentar o inimigo, ele tem que estar preparado com todas as armas de combate para poder vencer, se for o caso, vencer o inimigo. Os irmãos, me dá licença. Fortalecei-vos no poder do Senhor, vigilantes em toda a oração e súplica. Vigilante. Sabemos o que é o vigilante, é sempre estar atenção, não vacilar em momento nenhum. E o que vem fortalecer é a oração, é a súplica, né? É orar e suplicar a Deus. São duas coisas totalmente diferentes, mas nós não vamos explicar isso aqui agora. Segundo tópico, conhecendo o campo da batalha espiritual. O conhecimento do campo da batalha. Aonde você vai lutar? Aí, primeiro, as astutas ciladas do diabo. Ele é astuto, né? Ele jamais enfrenta as pessoas ou enfrenta o crente, que ele vem direto. Ele cria suas ciladas, ele é astuto na forma do seu agir, na forma dele trabalhar para tirar o crente da presença de Deus. O conflito contra o reino das trevas. Se existe um conflito contra o reino das trevas, bom, é evidente que existe. Se nós estamos em guerra, batalhando contra o mal, é evidente que existe um conflito, né, nessa batalha. E essa batalha só ganha quem estiver realmente preparado. Terceiro, as agências das potestades do ar, as agências, né, onde elas estão agindo de forma que venha se interferir na nossa vida. E aí vem a questão das armas, né? As armas espirituais indispensáveis ao crente. A armadura completa de Deus, as armas indispensáveis de defesa e a imprescindível arma ofensiva, né? Então, os instrumentos que estão disponíveis e que são indispensáveis para que nós possamos usá-los no combate do adversário. A respeito da guerra espiritual, que todo crente em Jesus Cristo enfrenta. Veja bem, alguém poderia dizer assim: o diabo tem muito poder, nada podemos contra ele, tenho muito medo. Alguns poderão dizer assim, outro pode dizer assim: o diabo não tem poder para atacar,
Então veja, alguns subestimam por completo os ataques do inimigo e sua cilada. Outros enaltecem. Está dizendo aqui, tem muito poder. Outros enaltecem o poder do inimigo. E se esquece de que Cristo já o derrotou na cruz do Calvário. E que nos deu poder contra as serpentes e escorpiões. Lucas 10, versículo 19. Eu não vou subestimar a ação dele. Também não vou enaltecer o poder dele. Porque, conforme diz Paulo, o que está conosco é maior do que o que está no mundo, né? Então, se Cristo já o derrotou na cruz do Calvário e nos deu poder contra as serpentes e escorpiões, é evidente que aquele que está em Cristo está revestido com as couraças do Senhor para vencer todas as investidas satânicas. Então, não devemos nem enaltecer, nem também subestimar. A gente tem que estar preparado para que, quando houver as investidas e as suas ciladas, a gente está saber combater. Esse que é mais importante. O apóstolo Paulo convoca a igreja para lutar e resistir, né? E aqui a gente também incentiva a igreja. Não podemos esmorecer na nossa caminhada, na nossa jornada, diante do adversário. Paulo estava convocando a igreja de Éfeso, pode ser a igreja aqui destrutural, pode ser a igreja deles sobre a face da terra. Convocava a igreja para lutar. Então, nós temos que lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Evidente, são inevitáveis, mas se o Senhor está à tua frente, se Cristo está na nossa frente, é evidente que esses ataques irão ser derrotados e a gente será vitorioso. Por causa de quê? Porque o Senhor está na nossa frente. E se nós estivermos lutando e combatendo e resistindo todos esses ataques. Pedro chega a escrever: resisti o diabo e ele fugirá de vós, né? Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Portanto, amados irmãos, é o que Paulo estava incentivando e colocando para que a igreja de Éfeso viesse, né? Viesse lutar, viesse ali combater para que pudesse serem vitoriosos ali. O preparo espiritual do crente para a batalha. Fortalecidos no poder do Senhor. Primeiro ponto, fortalecidos. O versículo 10, parte A, diz assim: fortalecei-vos no Senhor. Indica que não temos poder em nós mesmos. Veja bem, fortalecei-vos no Senhor. Então a nossa força, ela vem do Senhor. O Senhor é a nossa força. E isso aí que indica que não temos poder em nós mesmos para vencer todos esses embates. Esse excelso poder nos é conferido pela comunhão, veja bem, pela comunhão com Deus em Cristo, por meio do Espírito Santo. Está aí. Esse excelso, né? Excelso e sublime poder nos é conferido pela comunhão que nós devemos ter com Deus em Cristo e por meio do Espírito Santo. João capítulo 15, versículo 7, 1 João 1 e versículo 3, né? E está ali a forma como o apóstolo, tanto escrevendo no seu evangelho como na sua carta, ali expondo a forma como a gente tem o poder do Senhor em Cristo através do Espírito Santo. Vigilantes em toda oração e súplica. Veja bem, vigilante. Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã, permeada pela prática da oração. Muitos, a igreja do Senhor hoje está passando por uma fase muito difícil, que às vezes muitos não querem orar, não quer buscar a Deus, não se aproxima de Deus, envolve muito com a vida secular e deixa
de estar buscando a Deus, fortalecendo através da oração. A oração é um meio que nós temos para que nós possamos revestir-nos de poder, para que nós possamos vencer a nós mesmos e os combates que virem de fora. Não é possível entrar em combates sem a cobertura tão preciosa, a arma espiritual que é a oração. Lucas 21 e o versículo 36. E é impossível, né? É impossível nós combater as nossas as investidas satânicas contra nós, se não estivermos realmente com as armas espirituais. E a oração é quem nos faz a gente, né, adquirir essas armas espirituais. Portanto, a igreja, e principalmente nesses dias em que nós estamos atravessando, a gente vê a igreja parada, a gente vê a igreja como se não estivesse acontecendo nada, mas seja na luta, seja na dor, seja em qualquer situação que a igreja que você estiver passando, meu irmão, o princípio de você vencer suas batalhas é de joelho na presença de Deus, é buscando o Senhor, é orando. E essas orações que nós falamos não é oração de você só chegou e joelhou e falou assim, Senhor, me perdoa, tal. Não é somente isso, não. É você realmente se humilhar, é você chegar a ter um espírito aquebrantado diante de Deus e buscar a presença de Deus. Quer ser vencedor? Busque a Deus. Vigilante em toda oração, a expressão orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Veja bem a expressão. Efésios 6, versículo 16. Significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstância e oportunidades. Né? Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Né? Isso significa que nós devemos clamar pelo favor divino em qualquer circunstância e oportunidade. Às vezes, as pessoas acham que são crentes super, né, que tem todo o poder. Não é dessa forma. Quanto mais humilhar você se chegar na presença de Deus, mais Deus se aproxima de você. Portanto, e um dos meios de nós termos essa presença é um espírito aquebrantado, um coração que venha derreter-se, derramar na presença do nosso Deus. A gente lendo o livro de 2 Reis, a gente vê a situação de Ezequias, o rei Ezequias, quando ele foi acometido de uma enfermidade, e o Senhor ordenou que o profeta fosse até ele. E o profeta chegou até ele e falou para ele, essa enfermidade, tu não vai sair daí. É para a morte. E o profeta virou, foi embora, deu o recado de Deus e foi embora. E Ezequias se humilhou, virou para a parede, começou a chorar, se derramou na presença de Deus. O Espírito de Deus fala com o profeta, volta lá e fala para Ezequias, que eu ainda darei mais 15 anos para ele. Porque ele está chorando e estou ouvindo, está se derramando na minha presença, se humilhou na minha presença. Portanto, amados irmãos, quando buscamos a Deus, temos a resposta de Deus, porque Deus é maravilhoso. Vigilantes em toda oração, esse clamor deve estar acompanhado de vigilância. Vigilância. Eu já vi muitas pessoas que passam noites e passam dias no monte, e quando ele chega, às vezes, por qualquer coisa ele está nervoso, quer dizer, ele, naquela questão do domínio próprio, ele não tem, ele fica nervoso com qualquer coisa, ele está querendo, às vezes, humilhar os outros por qualquer coisa, e às vezes até que se engrandecer, dizer, eu passei a noite no monte e busquei a Deus, mas vai às vezes contrariar ele para você ver o que é que ele vai te responder, o que é que vai falar com você, quer dizer, falta o quê? A vigilância. A vigilância é um princípio de atenção, de cuidado, que o crente deve ter para que não venha vacilar em momento nenhum. E deve ter o cuidado
de ter o domínio próprio, para que possa, está escrito lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, domínio próprio, que é um fruto do Espírito Santo. Você deve tomar o cuidado para que você possa estar sempre com atenção em qualquer detalhe, que às vezes você pode ficar contrariado, você voltar atrás e pensar 2 ou 3 vezes para que você possa tomar uma atitude que venha contrariar ou machucar ou ofender alguém. Portanto, a vigilância é um princípio que nós devemos ter, de sempre estar nos resguardando, né? De fazer o que é conveniente e não o que não é conveniente. Ou seja, a gente não vacilar em momento nenhum. E aqui, a vitória contra o mal somente é possível por meio do fortalecimento do crente no poder do Senhor. Uma síntese desse tópico, poderia dizer, a vitória contra o mal somente é possível por meio do fortalecimento do crente no poder do Espírito Santo. Somente o poder do Espírito Santo, nos fortalecendo no poder do Espírito Santo, é que a gente possa ser vitorioso contra o mal, contra qualquer investida satânica e contra o mal que vem sobre nós, ou mesmo as tentações carnais. E as astutas ciladas do diabo, a expressão cilada do diabo. O líder do reino das trevas é identificado como diabolo no grego, que significa caluniador e acusador. Veja bem, o líder, o príncipe do reino das trevas, ele é identificado como o diabo. E no grego é diabolos. E que significa caluniador e acusador. Veja bem, tem muitas pessoas que gostam de caluniar, de acusar. Presta bem atenção. Você não está sendo mais do que um instrumento ou usando a sua boca para que esse príncipe das trevas te use. Então, o líder do reino das trevas é identificado como o diabo. E o que significa? Caluniador. Então, se você é um caluniador, é um acusador, não passa é pesado o que eu vou falar, mas não passa de ser um diabolo. Não passa, porque é o que significa os caluniadores. Então, deixe a vida dos outros e cuide da sua, busque a Deus. Indique, agora veja bem, a expressão cilada do diabo, indica as armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas, ciladas, as ciladas do diabo. Indica as armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. A gente observa, às vezes, as pessoas lá no interior costumam, às vezes, fazer armadilha para pegar alguma caça, algum bicho, por exemplo, Às vezes, as pessoas pegam o trieiro das preás, as preazinhas, abrem um buraco, colocam a tábua ali na boca do buraco, que ele tem um balanço. A preazinha, o trieiro dela ali, passa constantemente ali. Ela vai, quando pisa naquela tábua sobe e ela desce. Quer dizer, não deixa de não ser uma armadilha. Assim também o diabo faz. Indica armadilhas articuladas, Eles articulam essas armadilhas perversamente pelo reino das trevas, Ou seja, o reino das trevas articula todas essas armadilhas para pegar. Às vezes, é por isso que a gente deve ter a grande atenção, E a vigilância, para que venhamos realmente estar atento, para que não venhamos cair nessas armadilhas. E quem nos dá essa força e esse poder para a gente vencer? Só o Espírito de Deus, só o Espírito Santo do Senhor. E graças a Deus. Algumas das suas atitudes são confundir a mentira com a verdade. Gênesis capítulo 3, versículo 4 e 5. Lembra bem aquela situação? Quando o diabo chega incorporado na serpente e fala para Eva.
e fala, não foi assim que ele falou, não foi assim. Veja bem, enquanto Deus tinha falado, não toqueis, não comeis, e ele chega para Eva e fala, não foi assim. E lá diz que Eva olhou, contemplou, desejou, pegou e comeu. Portanto, confundir a mentira com a verdade. Quantas heresias dentro até do nosso meio que tem surgido e as pessoas querem adaptar a Bíblia ao seu jeito, à sua forma. Não é dessa forma. Nós é quem temos que enquadrar segundo o que a palavra de Deus nos ensina, e não a gente querer que a palavra de Deus se enquadre a nós. Não. Nós é que temos que se enquadrar segundo o que diz a palavra do Senhor. Deturpar as Escrituras. Ele é um mestre em deturpar as Escrituras. E o mundo está cheio aí, né? O mundo está cheio aí de pessoas que usam a própria Bíblia para fazer interpretações segundo os seus desejos. Dissimular e induzir. A dissimulação, né? Dissimular e induzir a dissimulação. Quer dizer, você sabe muito bem o que é dissimular. Disfarçar, né? 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13 a 14. Fazer falsos sinais. Né? Fazer falsos sinais. Quer dizer falsos sinais. Às vezes até uma cura. E às vezes até outros sinais. Ou as pessoas que não vigiam até falam em língua. O diabo pode usar também da mesma forma. São falsos sinais que não são verdadeiros. Fazer acusações. Apocalipse 12, versículo 10. Quer dizer, ele está diante de Deus de dia e de noite acusando, né, os crentes nos acusando diante de Deus. Mas diz que lá também do nosso lado, do lado de Deus também está o nosso advogado, né, ali desmentindo o que ele fala. Semear incredulidade, né? Semear incredulidade. 2 Coríntios 4, a gente observa que o Deus desse século cauterizou a mente dos incrédulos para que não possa ver a glória de Deus, né? Então vai cauterizando, semeando incredulidade no coração e quantos crentes às vezes hoje diz que é crente e às vezes não crê em nada, né? Então você tem que crer. Tem muitos crentes que não creem nem no arrebatamento da igreja. Tem muitos crentes que às vezes não creem nem realmente se Jesus voltará. Portanto, não é isso. O que está escrito na palavra de Deus, está escrito, irá cumprir, está cumprindo. Jesus voltará em breve. Promover ideologias anticristãs, né? A ideologia é a forma que o homem tem para esboçar determinados conceitos que venham tirar determinados princípios, até mesmo culturais, e mudar até a mentalidade do ser humano. Então, promover ideologias anticristãs. Diante desse quadro, o texto sagrado ordena: revesti-vos de toda a armadura de Deus, né? Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Esse é o instrumento que você tem, que nós temos, que a igreja tem para poder vencer. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra a carne, não é contra o sangue. Efésios 6:12, né? Esse conflito que existe, a batalha não é física, mas travada no mundo espiritual. Não é você lutar fisicamente, né, uns com os outros, mas ela é travada no mundo espiritual. Pelo fato de você não ver o seu adversário, de você não estar frente a frente com ele, ou seja, de você perceber de todas as suas ações. É por isso que você tem que realmente lutar, combater, porque
Nós não estamos lutando no mundo físico, nós estamos lutando no mundo espiritual. O mundo espiritual só vence quem é espiritual. Conforme diz Paulo, capítulo 2, primeira carta aos Coríntios, a partir do versículo 10 até o versículo 16. Né? As agências das potestades do ar. As agências, né? Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja como? Veja bem. As agências das potestades do ar. E Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja. E são eles: principados, potestades, príncipe das trevas deste século e hostes espirituais da maldade. Esses, né, são as agências das potestades do ar. Principados, potestades, príncipe das trevas desse século e hostes espirituais da maldade. Né? Hostes espirituais da maldade. Essas são as agências que Satanás tem para querer derrubar o povo de Deus, querer derrubar aqueles que servem a Deus. Você está em Cristo, meu irmão, permaneça fiel, sirva a Ele e você será vencedor. Né? Então vamos ver as agências do ar. Esses seres são caracterizados por 3 aspectos. Eles são poderosos, principados e potestades. Indicam poder, indicam primazia, indicam autoridade para agir. Quer dizer, eles têm poder, eles têm primazia e eles têm autoridade para agir. Poder. Sabe muito bem o que é o poder. O poder é aquele que sobrepuja no sentido de estar na frente, de comandar. Primazia se fala que primazia primeiro e autoridade, né? Quer dizer, eles não precisam de ninguém que venha os comandar, ninguém que venha os direcionar, mas eles já têm todas essas autoridades, já são autorizados para que possa agir da forma como eles acham e da forma melhor para eles, né? É evidente. E nós é que temos que nos tomar cuidado e vigiar. Eles são malignos. Esses agentes formam as hostes espirituais da maldade. Refere-se a demônios que empregam seu poder destrutivamente para o mal, né? É a questão das agências da potestade. Então, fazendo separado, né? Eles são poderosos, eles são malignos e eles são astutos. E como poderosos, eles já são potestades, indica que eles têm poder, têm primazia e têm autoridade. Eles são malignos, eles são agentes, as hostes espirituais da maldade. Refere-se a demônios que empregam seu poder destrutivamente para o mal. Portanto, estamos atentos, porque maior é Cristo. Nós estamos dando esse estudo da escola dominical, mas sabendo que aqui foi o que Paulo esboçou, que Paulo colocou para a igreja de Éfeso, para a nossa igreja, para a igreja contemporânea que nós estamos vivendo hoje, seja a igreja do Senhor sobre a face da terra, para que nós possamos estarmos alertas, vigiando, para que nós possamos ser vencedor, porque o Senhor Jesus, Ele é o vencedor em tudo, porque Ele venceu e derrotou o diabo, graças a Deus, porque Ele é o Senhor. Eles são astutos, são cheios de sutilezas e maquinam a queda da igreja, né? Se você for pegar a história da igreja, desde do princípio, após a ascensão de Cristo, você pode saber, a igreja na terra sempre foi afligida, sempre teve perseguição. A igreja se passou por problemas difíceis,
Mas a igreja nunca caiu e nunca cairá, porque Jesus fala em Mateus 16, que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, contra a igreja do Senhor. Portanto, amados irmãos, ele pode criar todas as suas investidas satânicas contra o diabo, toda a sutileza, e cabe à igreja estar de joelho, orando, vigiando, para que não venha a ser vencida, e nunca será vencida. Aqueles que servem a Deus, a igreja do Senhor, a igreja verdadeira, não é somente aqueles que vêm à igreja, que frequentam a igreja, mas são aqueles que são sinceros e que têm a vida na presença de Deus. Esses sim, e serão realmente vencedores, e o diabo não prevalecerão contra ela de forma nenhuma. Portanto, porque o Senhor está na frente da sua igreja, o Senhor está comandando o seu povo, aqueles que são fiéis a Ele. Se você não é, procure se enquadrar, procure se ajeitar, procure obedecer a palavra de Deus e seguir a Cristo conforme o Senhor exige. O mundo passa. O crente precisa conhecer o seu campo de batalha. Tem muitos crentes que não sabem nem orar. É uma vergonha. O crente precisa conhecer o seu campo de batalha espiritual, para que possa guerrear contra o inimigo e receber a vitória. Como você vai conhecer o seu campo de batalha se você se não reveste das armaduras de Deus? Como você vai conhecer? Você nunca conhecerá. É como se você fosse um grande espectador de longe, só contemplando, contemplando os eventos que vai acontecendo. Mas aproxime de Deus, busque a Deus, e você irá, através do Espírito Santo, saber qual é o teu campo de batalha. Nós temos aqui o cinto, Temos o capacete que põe a cabeça, que é a proteção. Nós temos a couraça, a espada. Nós temos a sandália que calça os pés, o escudo, Lá no hino 432 fala que meus pés somente vão aonde os santos possam ir. Que seja dessa forma a vida nossa. Que meus pés somente vão aonde os santos possam ir. A armadura completa de Deus. A expressão toda armadura traduz o termo grego panóplia. Toda armadura traduz o termo grego panóplia. Significa a armadura completa de um soldado fortemente armado. A armadura completa de Deus. Significa a armadura completa de um soldado fortemente armado. Não falta nada. Desde a cabeça aos pés. Está protegido. É isso que o Senhor quer que nós venhamos fazer na nossa vida espiritual. Armadura completa de Deus. Não é um revólver. Não é um rifle. Não é uma bomba atômica. Na batalha, a orientação não é para usar armas próprias, mas tomar o equipamento dado por Deus. Isso que Deus quer. Não é você usar as armas criadas, inventadas pelo homem, mas a orientação não é para usar essas armas, mas tomar o equipamento dado por Deus. Deus é quem vai te conceder todas essas armas, Cingido os vossos lombos com o cinturão da verdade. Vamos ver item por item agora. Cingido com o cinturão da verdade. A verdade da doutrina de Cristo. A integridade do soldado, Cingido os vossos lombos com o cinturão da verdade. Cinturão da verdade. Versículo 14 do texto da lição. A verdade da doutrina de Cristo, Da palavra de Deus. Doutrina quer dizer ensino, A verdade é a palavra de Deus. É o ensino que Cristo deixou para você, para a igreja dele, caminhar andar sob os cuidados do Senhor Jesus. Integridade do soldado. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 8, Quer dizer, também a verdade que é integridade. Íntegro, não tem nenhum problema,
de falsidade, de engano. Quem usa de engano, tem muitos crentes que vivem de engano, né? E aí, cuidado no final, a sua vida, se você não consertar, cuidado com a tua vida, né? Engana o pastor, engana liderança, engana, enfim. Será que você engana Deus? A Bíblia fala que Deus está, Ele é onipresente. Onde você está, é evidente que Ele está. Onde você passa, é evidente que Ele está te vendo. Então, o que você faz às escondidas? E às vezes chega na casa de Deus e fala o contrário, você não está usando a verdade. E aí você está achando que está escondendo. Esconde o homem, mas não esconde Deus. Vestido da couraça da justiça. Aquilo que, né, cobria o peitoral do homem. A justiça é de Cristo. Quando fala justiça, não estão falando justiça do homem. Quando fala justiça, não estão falando da justiça terrena, mas estão falando da justiça de Cristo, né? A retidão do soldado no campo de batalha. Se refere à retidão do soldado no campo de batalha. Retidão, né? Calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Efésios 6, versículo 15. Calçado os pés. Quando você está, o calçado dos pés vai significar o que? Firmeza, né? É a firmeza, é a estrutura que o evangelho te dá, que a palavra de Deus te dá, a firmeza que o evangelho proporciona, né? Lembra bem do que está escrito no capítulo 7 do evangelho de Mateus, naquela parábola que Jesus faz aquela comparação entre aqueles dois senhores, um que construiu a sua casa sobre a rocha e um outro que construiu a sua casa sobre a areia. E aí diz que veio a tempestade e aquela casa foi diluída, aquela casa foi ao chão. Mas aquele que construiu a sua casa sobre a rocha, veio a tempestade, veio o vento, veio o vendaval, veio tudo, mas ela permaneceu em pé. E Jesus então diz assim: aquele que guarda as minhas palavras, semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha, né? Vem a tempestade, vem a luta, vem os problemas, mas ele permanece firme. Portanto, calçado significa firmeza. Se você for andar descalço em determinado lugar, você se escorrega, né? Você está sujeito a cair, né? Calçado significa firmeza, que o evangelho proporciona. A prontidão também, né? Calçado também é a prontidão do soldado em testemunhar de Cristo, né? Em testemunhar. Calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Firmeza que o evangelho proporciona, e a prontidão do soldado em testemunhar de Cristo, né? Romanos 1, versículo 16, né? Eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus. Tomando sobretudo o escudo da fé. Outra arma importante, a fé inabalável em Deus, que detém a eficácia das calúnias, dúvidas e rebeliões disparadas pelo diabo, né? Fé inabalável em Deus, que detenha a eficácia das calúnias, né? Dúvidas e rebeliões disparadas pelo diabo, né? Provérbios capítulo 5, capítulo 30, versículo 5, né? Então a fé inabalável. Jesus chega a fazer a comparação quando ele passa de uma cidade para o outro, vê uma figueira, procura um fruto nela, naquela figueira não tinha fruto, e ele então expressa que ela nunca mais ia dar fruto. No retorno deles, aquela figueira estava seca e os discípulos então admiraram. Ué, pois é. Então ele fala sobre a questão da fé inabalável. E ali ele fala: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esse monte: salta daqui, e salta. Não quer dizer que você ia falar e o monte ia pular. Aqui está enfatizando que a fé é fundamental na nossa vida. Se você tem fé,
Você nunca vai ter dúvida. Se você tem fé, você não vai estar se envolvendo com as rebeliões disparadas pelo diabo. O diabo não vai aparecer em pessoa, ele usa as pessoas para se rebelar, para falar mal, para criticar. Então, quem deixa ser usado assim, não está sendo um instrumento do diabo. O capacete da salvação. Capacete da salvação. O capacete coloca onde? Na cabeça, né? Sabe que as guerras do passado, os soldados só ficavam somente com os olhos de fora. Porque a cabeça era um ponto, às vezes, vulnerável. E que qualquer dardo, e a guerra dele não tinha canhão, não tinha nenhuma arma que se usa hoje. Era questão de lança, flecha, espada. E os dardos que eles lançavam eram muito pontuais. Tinha pessoas hábeis que usavam os dardos, tinha pessoas especificamente só para usar as flechas. E as flechas eram certeiras. Acabe mesmo, quando enfrentou os seus inimigos, e o profeta Aia falou que ele não voltava. Então, todo encapuçado de todas as formas, mas a flechinha veio, ó. Deus falou que ele não ia voltar, a flechinha veio e atingiu no lugar bem vulnerável, e foi na sua fronte. A certeza da salvação que já recebemos em Cristo, né? O capacete da salvação. A certeza da salvação que já recebemos em Cristo. Os irmãos sabem, né, que da nossa cabeça, às vezes, é que surge, né, a nossa cabeça, onde está o nosso cérebro, e o cérebro é o que comanda todos os membros, até nós em piscarmos os olhos, expressar, falar, vem tudo o comando do cérebro. Portanto, a certeza da salvação, o capacete, quer dizer, que a salvação está arraigada, né, na nossa mente e no nosso coração, né, a gente tem a convicção plena da salvação, principalmente nesses últimos dias em que nós estamos vivendo, dias trabalhosos. Paulo escreve a sua carta a Timóteo, ele diz que os últimos dias são dias trabalhosos, são dias difíceis, né? E é isso que a igreja está passando. Mas ainda é o princípio de dores. Preste bem atenção. A igreja não vai passar pela grande tribulação, mas não estamos isentos, né, desses princípios de dor. Eu sei que Cristo está às portas para voltar, para buscar a sua igreja, para levar a sua igreja, para vir descansar dessa luta, e o mundo ficará totalmente controlado por um determinado tempo, também por permissão de Deus, para açoitar aqueles que aqui ficar. A imprescindível arma ofensiva, a espada do Espírito, é identificado como sendo a palavra de Deus, né? A espada do Espírito, ela é identificada como a palavra de Deus, inspirada e penetrante. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, Hebreus 4, versículo 12, né? Inspirada e penetrante. Lá em Hebreus fala que é como a espada de dois gumes, né? Que ela corta dos dois lados, a palavra de Deus, né? Espírito, alma, né? A imprescindível arma ofensiva, a espada do Espírito. A única arma disponível tanto para a defesa quanto para o ataque. Quando Jesus foi batizado no Jordão por João Batista, a palavra de Deus fala que o Espírito tomou e o levou para o deserto. E ele passou ali 40 dias
sem se alimentar de nada, nem tomar água. E dentro desse período aí, o diabo veio tentá-lo. Mas a única arma que o Senhor usou, que Cristo usou para derrotar o diabo, foi a palavra de Deus. O diabo também conhece a palavra. E ele falava, não está escrito, dá ordem aos seus anjos, não está escrito que transforma as pedras em pão. E em todo momento o Senhor usou a palavra, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não só de pão viverá o homem. Portanto, amados irmãos, a espada do Espírito, a única arma disponível tanto para defesa quanto para ataque. Você tem ela para te defender, você tem ela para atacar, né? Quando eu falo ataque, não é ataque, você tem que pegar e estar brigando com ninguém, de forma nenhuma. Usada para resistir às ciladas do diabo, usada para derrubar as fortalezas de Satanás. Ou seja, no ataque, quando é para defesa, usado para resistir às ciladas do diabo. Mateus 4, de 1 a 10. E para o ataque, usada para derrubar as fortalezas de Satanás, né? É nesse sentido, defesa, você vai usá-la contra as ciladas, né? Você está se defendendo, a palavra de Deus está, né, te dando força, e você está usando a palavra de Deus para que você não venha a ser contaminado com as ciladas do diabo. E você vai usá-la como ataque para derrubar as fortalezas de Satanás. Quem tem a palavra de Deus no coração, o diabo não tem poder sobre a vida dele. Quem vive a palavra de Deus, o diabo não tem poder sobre a vida dele. Não fica tu pensando que pelo fato de tu ter a palavra de Deus não vai ser tentado. Será tentado, porque Pedro fala que o diabo ruge como um leão ao redor, procurando uma brecha. Portanto, se você está revestido, né, com a espada do Espírito Santo, você é vitorioso. As armas ao nosso dispor são indispensáveis para resistirmos aos ataques das trevas e permanecermos inabaláveis, né? As armas que Deus colocou à nossa disposição, ela é indispensável para mim, ela é indispensável para você, meu irmão, ela é indispensável para a igreja, para que nós possamos resistir aos ataques das trevas, permanecermos inabaláveis, permanecermos firmes no nosso Deus. O nosso Deus, Ele não nos deixou que viéssemos lutarmos só, porque sabe que de nós mesmos não teríamos e não temos nenhuma condição para combater o adversário, mas Ele deixou todas essas armas para que nós possamos vencer as investidas e o adversário que está querendo destruir a nossa vida, tirar a nossa comunhão do Senhor. Vamos sermos prudentes em estarmos vigilantes com o nosso Deus. E a conclusão, a gente vai concluir. A vitória da igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobre-excelente grandeza do poder de Deus, né? Ela é garantida sobre a excelente grandeza do poder de Deus. Não tem poder acima do de Deus. Ele é o Senhor de tudo. Os ardis de Satanás não pode ser subestimado. Você não pode dizer que ele não tem poder. Você não pode dizer que ele também vai te fazer medo. Porém, o reino das trevas não deve amedrontar o cristão. Você nem deve subestimar e nem você deve ter medo, porque Cristo é quem luta por você. Mas você tem que buscar Ele. As Escrituras convocam o salvo a combater e a vencer as potestades do ar. Convocam. Revestido
com a armadura de Deus, revestido com a armadura de Deus. Igreja do Senhor Jesus Cristo. O que nós estamos atravessando hoje não se compara com o que virá. É momento de você parar. É momento de você refletir. O melhor que o crente faz, que aquele que serve a Deus faz, é desprender de tudo que te venha tirar do foco de Deus e procurar servir ao Senhor. E procurar ser fiel ao Senhor. Momentos são difíceis, mas não são impossíveis de serem vencidos. Porque Deus está na frente da sua igreja, Deus está conduzindo a sua igreja. Jesus é o capitão que comanda e que está pelejando pela sua igreja. Se às vezes alguns caem no caminho, se às vezes alguns são derrotados, é porque não têm o cuidado de se fortalecer, de buscar a Deus, conforme deve fazer, conforme a palavra do Senhor recomenda. Que Deus esteja na tua frente, que Cristo te oriente e te dê graça, para que você possa ser um vencedor. Para que você possa ser um vencedor em Cristo Jesus. Em momento nenhum, na sua trajetória como homem aqui na terra, ele foi vencido, mas ele foi vitorioso em tudo, inclusive sobre a morte. Inclusive sobre a morte. E ele ressurgiu dos mortos e está à destra de Deus intercedendo pela sua igreja. E ele está à destra de Deus olhando para você. Ele está à destra de Deus cuidando de você. Olha para ele, viva com ele e procura as armaduras que ele deixou para você e para nós, para a sua igreja. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus esteja na tua frente. Próximo domingo nós temos nova lição do trimestre, que é o terceiro trimestre. O tema também é muito importante. Nós estaremos estudando e estaremos sempre fazendo essa live aqui, porque hoje estamos assim, bancos sem ninguém. Culto presencial, quando é liberado, pouca gente vem. Mas eu quero dizer para você, não afaste do Senhor. Hoje à noite nós temos um grande culto aqui da família. Você vem, aqueles que puderem, os irmãos do grupo de risco, infelizmente não pode vir. Os irmãos idosos, infelizmente estamos restritos. As crianças até 12 anos também não pode vir. Mas os pais podem fazer um rodízio. No domingo vem um pai, no domingo vem a mãe. Não pode ficar os dois em casa. Vem para a igreja. Vem buscar o Senhor. Vem estar aqui na comunhão horizontal, uns com os outros. E na vertical, você com Deus. Vem para a igreja, não deixe por outras coisas tirar o teu tempo. Estou aproveitando porque a coisa está difícil, não vou à igreja. Às vezes você entra nos transporte coletivo, às vezes você vai às feiras, você anda nas praças, se junta com as pessoas
E se você tiver de ser contaminado, você é contaminado nesses lugares. Aqui na igreja ficamos separados uns dos outros. E temos o processo de higienização, segundo o que determina a lei, para que quando você entrar, você fazer a sua higienização desde a porta até ali lavar as mãos e passar um álcool gel. Não é aqui que você vai pegar nenhuma doença. Também tem um sistema de cumprimentar. Só a paz do Senhor de longe. Nada de pegar na mão, que é para evitar, às vezes, dizer que foi contaminado aqui. Aqui, ninguém se contamina. Você contamina dentro do coletivo. Você contamina na praça, você contamina na feira, você contamina na rua. É aí que você contamina. Não é aqui na igreja. Portanto, vem. Não seja uma desculpa para que você não venha à igreja. De forma nenhuma. Vai chegar um tempo, igual os irmãos lá da China. Os templos lá estão sendo implodidos. Os crentes que estão assistindo por live, as casas deles estão sendo invadidas. E eles estão sendo tudo presos, a família toda presa. E você tem a liberdade de estar assistindo na tua casa, assistindo na igreja. Ainda tem essa liberdade aqui na nossa pátria, na nossa nação. Não perca o seu tempo entretendo com os meios sociais. Mas busque a Deus. Busque ao Senhor. Que Deus abençoe a sua igreja. Pediu ao pastor Divan para fazer a oração de encerramento. E pegar um outro microfone ali para orar aqui, encerrando. Glória a Deus. Relembrando para os irmãos, à noite nós teremos o culto, né? Começa às 19 horas. E vai ser presente. Que os irmãos venham à igreja, como o pastor já falou. Aqueles irmãos que podem vir, né? Venham à igreja para a gente estar cultuando o Senhor aqui juntamente uns com os outros. Amém? Vamos orar encerrando. Querido Deus e maravilhoso Pai, Senhor, nesta manhã te agradecemos por tudo, ó Deus, por mais este momento, Pai, na tua casa, onde tivemos uma liberdade, Pai, de transmitir a tua palavra através, meu Pai, destes canais. E eu te peço, Pai, mesmo à distância, porque o nosso Deus não é distante, o nosso Deus é perto. Continua, meu Pai, abençoando o teu povo, a tua igreja, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu peço, Pai, dá um dia de paz, dá um dia, Pai, na tua presença, dá um dia, meu Pai, de conforto ao teu povo, em nome de Jesus Cristo, Pai, e desperta, Senhor, as nossas vidas, desperta para os nossos irmãos, a tua igreja, Deus, ó Senhor, para o que nós estamos vivendo, ó Pai, aos fins dos tempos, Senhor, que a tua igreja esteja com os seus ouvidos, meu Pai, atentos, os seus olhos abertos, meu Pai, ó Senhor, na tua palavra, que o Senhor venha colocar mais desejo, mais apetite, Senhor, pela tua palavra, Senhor, aos nossos corações, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te peço, abençoa o culto à noite, os trabalhos da tua casa, Pai, ó Senhor, esta cidade estrutural, as nossas autoridades, Senhor, entra, meu Pai, nos nossos lares, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos para todo sempre. Amém, Senhor, e graças a Deus. Os irmãos dentro dos seus lares, faz assim com as suas mãos. O grande amor de Deus, nosso Pai, a graça e a bondade de Cristo Jesus, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre que falamos. Amém. Glória a Deus. Está encerrado.